Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 18 de janeiro, quinta-feira, né? Semana terminando, mas só que a galera tá rezando, né? Implorando para que o mês termine logo, né? Porque o mês tá sangrento para o nosso Ibovão da Massa. Não só no Ibov, mas também no mundo todo. Tem diversos pontos aqui que depois eu vou trazer para vocês que são bastante interessantes que a gente precisa entender, né, o que está acontecendo, tá? Então, calma, não criamos pânico e vamos aqui para o vídeo. Antes de mais nada, deixe de me apresentar para você que está chegando agora. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, sou investidor desde 2007, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise, né? A Cashwise é um escritório de assessoria de investimentos da XP Investimentos, né? Então, caso você não tenha conta na XP e queira ser assessorado pelo nosso time, é só clicar aqui ó, no link na descrição. Tem um link para abertura de conta. Tem alguma dúvida? Me manda um direct. Tem aqui meu Instagram também na descrição do vídeo. É só clicar ali e me seguir. E também a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Show? Bom, e também dá aquele like, compartilha, comenta, tira suas dúvidas aqui nos comentários. Tá liberado, tá? Sempre dentro do respeito. Aqui é o Morning Call com fatos e dados sem viés e qualquer ativo que eu mencionar aqui não é recomendação de compra e nem de venda, tá? Os assessorados pela Cashwise têm acesso ao Cashflix. No Cashflix tem a nossa carteira ali recomendada, né? Tem uma série de ações ali no qual a gente já fez um estudo, né? Por parte dos nossos analistas, já tem um estudo ali preliminar e conversa também com os assessores que têm bastante informação para passar para vocês, tá bom? Vamos seguindo aqui pelos destaques da noite, o que aconteceu, né? Então, nós tivemos aí as tensões no Oriente Médio subindo, né? Vou pegar aqui alguns direcionadores de mercado para 2024, tá? Esse ano aí, o que você precisa ficar de olho? Afrouxamento monetário lá nos Estados Unidos. Fiquem de olho nisso. Então, tem uma expectativa muito grande por parte dos investidores que esse ano, até nesse primeiro trimestre, a gente já teria aí um início de ciclo de corte, né? Então, esse é um dos pontos. Um outro ponto, crescimento do gigante asiático, crescimento da China. Apesar da China ter crescido 5,2%, o mercado esperava mais. Falta estímulo, isso afeta ali as commodities. Então, crescimento do nosso gigante asiático. Com um problema na China e esse problema todo geopolítico, o que está acontecendo aí? A galera está olhando para o nearshoring, né? Ou seja, as produções, né, as fábricas ficarem mais próximas aos seus destinos. Então, para poder facilitar e não ficar na mão de uma só fábrica. Olhem isso também. Um outro ponto que a galera está olhando é o nosso fiscal aqui, tá? Então tem uma questão fiscal, a gente precisa bater ali nossa meta fiscal, que é o déficit zerado, tá? Mas sabendo que a gente tem aí um ano eleitoral nas prefeituras, o governo vai querer largar um pouco mais de grana para poder ir ganhando algumas casinhas, certo? E também tem agora que fica lá no rabo do foguete, mas não menos importante, é a eleição presidencial nos Estados Unidos, né? Essa corrida aí para quem vai ser os elegíveis, né? Quem vai concorrer, tá também na cabeça dos investidores, mas num segundo ou terceiro plano. Show? Vamos olhar aqui, Estados Unidos acabou de lançar uma nova rodada de ataques ali contra o Houthi, né, no Iêmen, e também o Paquistão bombardeando o Irã. Ou seja, as tensões ali no Oriente Médio começam a subir muito, essas tensões no Mar Vermelho acabam afetando o escoamento de matéria-prima, de produções, né, para o mundo todo. Então, isso acaba afetando a cadeia de suprimentos. Pode acontecer um desabastecimento e isso levar a aumento de preço. Levando ao aumento de preço, os bancos centrais que a gente está olhando para corte de juros, tanto lá na zona do euro e na Inglaterra, no Reino Unido, e também nos Estados Unidos, podem não afrouxar tanto assim as suas taxas de juros, tá? Então, isso acaba preocupando. Um outro ponto, né, sobre o petróleo, né, o nosso petróleo, que a gente precisa do petróleo subindo, hora o petróleo vai lá para cima, hora o petróleo vai lá para baixo, mas fica trabalhando sempre ali nos $78 o Brent e ali nos $73 o WTI, né? O AIE, né, que é uma das agências reguladoras, prevê que a demanda global pelo petróleo voltará para níveis pré-pandemia, né? Então,
E isso pode trazer um pouco mais, né, em relatório publicado, vou até ler aqui para vocês, né? O avanço da demanda global por petróleo desacelerou significativamente no final do ano passado, né? E deve se enfraquecer ainda mais, marcando um território para níveis pré-pandemia do Covid-19, né? Segundo a Agência Internacional de Energia. Em relatório publicado nesta quinta-feira, a organização com sede em Paris prevê que o crescimento da demanda irá diminuir para 1,2 milhão de barris por dia em 2024, ante 2,3 milhões de barris por dia em 2023, levando um total para uma média de 103 milhões de barris por dia. Anteriormente, porém, a agência, né, previa um crescimento menor na demanda deste ano de 1,1 milhão de barris por dia. Tá? Então, são aí notícias que aconteceram que eu achei interessante para trazer para vocês. Olhando a Ásia e Oceania, aqui foi basicamente uma correção, né? Então tivemos ali uma queda muito grande, ainda mais na sessão de ontem. Então nada mais natural do que você ter ali uma correção nos mercados, né? Então quando está em queda, se corrige para cima. Pensa que você está vendido a descoberto. O que você vai fazer depois de ter uma forte queda? Bota parte do dinheiro no bolso. E agora pensa que o mercado caiu e você precisa comprar mais ativos. O que você vai fazer? Depois de uma queda brusca, você vai olhar os ativos que mais te interessam, que ficaram numa promoção, e vai lá e vai tomar um pouco mais, porque agora o mercado ficou um pouco mais barato. Por isso que tem sempre, depois de grandes sequências de queda, o mercado dá aquele respiro, né? Porque ativos ficam baratos. Um dos pontos que subiram lá foi a parte de tecnologia, né? Então, a Taiwan Semiconductor, né? Que é a principal, a maior empresa de chips do mundo, né? Uma das principais, a maior fabricante de chips do mundo, acabou trazendo, né, um resultado acima do esperado. Isso levou também o mercado de tecnologia para arriba, né? A Europa abriu, né, sem uma direção única, aguardando ali a ata do BCE, né? Foi a última ata da política monetária. Tem as preocupações geopolíticas, né? Tem a questão lá no Oriente Médio, essas tensões se escalando, e também a preocupação sobre a trajetória dos juros lá na Europa e nos Estados Unidos. Por isso que a Europa está ali, ó, levemente positivo e levemente negativo em alguns momentos, tá? Olhando aqui futuros americanos, também sem uma direção única, né? Nós temos Dow Jones, futuro Dow Jones, tendo uma expectativa de abertura no campo negativo, e Nasdaq e S&P trabalhando ali no campo positivo, tá? Ontem nós tivemos os dados de varejo. Os dados de varejo acabou trazendo todo mundo para baixo, né? Então, os dados de varejo vindo acima do esperado, isso acabou jogando água no chope da galera que estava aguardando ter uma queda de juros maior por parte do Fed, né? Maior, no caso, o ciclo de corte de juros, já se iniciando ali em março. Pela CME, eu ia abrir aqui, mas não vou não, senão a gente vai tomar muito tempo, né? Pela CME, a gente já tinha uma precificação, né, na casa de 70% em março de corte de juros de 25 base points, tá? 0,25%. Mas com os dados mais fortes e com a fala do Waller, né, que é um dos dirigentes do Fed, que falou na terça-feira, já mencionando que o ciclo de corte teria que ser uma coisa muito mais cautelosa. E o mercado estava esperando 5 cortes de juros norte-americanos para esse ano. 5 de 0,25, tá? Então, o Waller falou que pode ser que venha 3. Está satisfeito com a trajetória da inflação, está vindo muito bem, inclinando ali para chegar na meta dos 2%, porém, tem que ter cautela nessa redução da taxa de juros. Isso acabou afetando muito, caindo muito mal, né, pela garganta dos investidores, e a galera começou a reprecificar isso, né? E essas apostas foram sentidas nos treasuries, nos rendimentos do Tesouro norte-americano, tá? Então, hoje a gente já vê até uma realizaçãozinha aqui, né, no rendimento do Tesouro. Como essa ponta longa começou a subir um pouco mais, o que acontece? O apetite ao risco reduz, galera. A galera começa a sair um pouco mais da renda variável. O dinheiro começa a circular para outras cestas. Por isso que a gente sempre fala aqui na Cashwise, você precisa formatar uma estratégia, não só um produto. Esqueça esse negócio. Vini, qual o produto, qual a ação que eu compro hoje? Não é assim que funciona. Se você quiser fazer dessa forma, você vai ficar na corrida de ratos, dando dinheiro para corretora, para assessor, para planejador financeiro, vai dar dinheiro para todo mundo, menos para você.
tá? Não queira adivinhar qual vai ser o próximo foguetinho que vai subir 200% na bolsa. Não queira adivinhar isso, tá? É muito difícil, são muitos ativos para você poder adivinhar qual vai ser o que vai disparar e te botar como milionário em 2024. Não é assim. Então, o que que acontece? O apetite ao risco reduz. Começa a galera a tirar um pouco mais da renda variável, equilibrar aqui para a renda fixa, porque tem muitas incertezas no mercado, certo? Muitas incertezas. Então, isso é natural. Ainda mais depois de ter aquele rally de final de ano, que foi bom tanto aqui dentro quanto lá fora, tem espaço para esse recuo. E esse recuo traz algumas oportunidades, tá? Então, com isso, a galera bateu renda variável, tomou um pouco mais de renda fixa, né? Tanto é que os rendimentos agora estão caindo, né? Então, a galera tomando um pouco mais dos títulos longos, beleza? Bom, olhando aqui o restante, né? Índice dólar trabalhando aí 0,11%, estava com a queda maior, estava 0,20 quando eu comecei a fazer o relatório para vocês, né? Aqui, ó. Deixa eu trazer aqui para vocês, ó. Esse aqui é o relatório que vai lá para o Telegram da Cashwise. Quem ainda não segue o Telegram da Cashwise, ó, não paga nada. Tá aqui na descrição do vídeo também. Quando eu estava falando sobre o dólar, o índice DX estava em queda de 0,20, ou seja, já está recuperando, ou seja, está ganhando um pouco mais de força, está diminuindo as suas perdas. Então, a gente pode voltar para hoje para um viés de alta novamente. Vamos aguardar, vamos entender o que está acontecendo. O Ibovão da Massa cedeu aí, ficou abaixo de 129 mil pontos, a gente já vai falar sobre ele. E o giro financeiro foi uma maravilha, obviamente, pela questão do vencimento das opções sobre o índice. Show? Bom, olhando aqui, o Ibovão da Massa cedeu 0,60%, né? Bateu ali, testou, segurou naquela nossa linha de suporte, né? Que nós colocamos aqui, naquela leve resistência que nós tivemos ali no ano passado. Então, veio testar, tem espaço para testar, não tirei a nossa fibra daqui, vou mantê-la ali, porque tem espaço para o recuo, é natural esse recuo. Vini, mas se recuar muito, acabou, e Ibovespa vai fechar no negativo. Gente, a gente está em janeiro ainda. Nós estamos em janeiro. Tem muita coisa para acontecer. Olhem aqueles direcionadores de mercado que eu falei no início do vídeo, tá? Olhem esses direcionadores de mercado. Nossa querida Vale cedeu 1,66. Nós tivemos a galera do petrolão, né? A galera aí do óleo bruto, né? Cedendo também. Prio, Petrobras, Cosan, todo mundo aí apanhando, né? E nós tivemos aí utilidade pública novamente figurando num campo de neutro para positivo, tá? O setor financeiro acabou subindo um pouco, né? Mas ficando bem neutro ali, Banco do Brasil, Itaúzão e Bradescão da Massa, né? Bradescão da Massa. Bradescão é uma das ações que era muito badalada ali no início dos anos 2000. A galera gostava bastante de tomar Bradesco, certo? Bom, vamos olhar aqui a doleta. Eu trouxe o dólar até mesmo no intraday, para vocês entenderem o seguinte. A galera que opera dólar, né? Muita gente vem falar comigo, pô, você quase não fala do dólar e tal, eu opero dólar. Então, eu não defendo muito a questão do day trade, mas montar posição é interessante, tá? Montar posição é interessante. Deixa eu trazer aqui, ó. O dólar, botei até nos 60 minutos. O dólar ele vem trabalhando em algumas regiões, certo? O que afeta o dólar? Juros. A curva dos juros, tá? E essa curva de juros, ela é uma precificação de risco, tá? Uma precificação de risco. Um outro fator que afeta o dólar é a valorização da nossa moeda frente ao dólar. Isso que você precisa entender. Quando você vai operar o dólar, você não pode olhar só lá para fora. Você tem que olhar também os fatores internos. Ou seja, se commodity estiver forte, vamos botar a China crescendo pra caramba, comprando minério pra cacete aqui do nosso Brasilzão, petróleo também bombando, Petrobras exportando pra cacete, todo mundo ali e as commodities agrícolas também subindo, né? O que acontece com o nosso real? Nosso real se valoriza. Digamos que o fiscal tá neutro, tá tranquilão, crises políticas não existem mais, ou seja, a gente está vivendo aí um país de maravilhas, né? O que acontece com o nosso real? O nosso real começa a se valorizar, certo? Se o fiscal cair um pouco mais, se equilibrar, o nosso grau de investimento começa a subir.
Ou seja, mais investimento estrangeiro entra. Se entra mais investimento estrangeiro, entra em dólar. Entrando em dólar, aumenta a quantidade, a oferta de dólar no país, né? E aumenta a quantidade de compra de real. Ou seja, ninguém chega aqui e fala, toma aí 100 mil dólares, comprei tal planta industrial. Não. Vai converter para real e esse real, então, é venda de dólar, compra de real. Oferta e demanda, tá? Entrou dólar e tá tomando real. Beleza? Beleza. Tá começando a exportar mais. O que que acontece? Mais entrada de dólar. Beleza? Mais entrada de dólar. Ou seja, vai ter uma apreciação da nossa moeda, do real frente ao dólar. Então, o que que acontece com o dólar futuro? Cai. O dólar futuro cede porque o nosso real está se valorizando. Agora, com as tensões no Mar Vermelho, com os problemas na China, né, que está ali com baixo crescimento, isso pressiona as commodities, ainda mais o minério de ferro, né? O que que acontece? Com o real se desvaloriza. O dólar lá fora já está forte devido à questão de como vai ser a trajetória dos juros norte-americanos e as tensões no Mar Vermelho. As tensões no Oriente Médio, quando tem iminência de guerra, a galera vai tomar segurança. E qual é a segurança? Título público norte-americano, ou seja, sai dólar daqui de dentro, a galera vai transformar, vai fazer o câmbio de real para dólar, ou seja, toma dólar para remeter lá para fora e tomar título público norte-americano, né? Essa é uma das possibilidades. O outro ponto é as commodities não vão se valorizar. Para que eu estarei posicionado aqui em Brasil? Tiro o dinheiro aqui do Brasil e jogo para outra ponta que eu entenda que vai ter mais valorização. Quem acaba disputando com a gente é a Bolsa Mexicana, por exemplo, que tá, ó, o México tá largando aí muito bem, até porque pelas questões de sobre as tributações, né, esse nearshoring que eu falei ali, o México vai estar aproveitando essa onda. Então, isso faz também com que o nosso dólar, né, o dólar aqui suba e o real se desvalorize frente a ele, tá? Então, entendam isso. Quando chega nesses 4,60, vê que tem força vendedora aqui no dólar. A galera tá olhando para essa região aqui, ó, não passa. É aquele Capitão Nascimento aqui, não vai subir ninguém. Muita gente está interessada no dólar em vender a posição aqui. Por quê? Porque tem muita gente posicionada aqui embaixo. Entendeu? Então, deixa eu botar aqui no diário. Muita gente está comprada aqui nos 4,80. Então, quando chega nos 4,60, aqui, o que que a galera faz? Nos 4,96, desculpa, nos 4,96, a galera começa a realizar. Realiza, depois o dólar vem caindo um pouco mais, o que que eles fazem? Compra um pouco mais e assim vai fazendo, só compra com realizações. Agora, ganhando essa região, pode gerar stop, tem dinheiro na mesa. A galera estopa aqui, aí a gente pode ver um dólar voltando aí para casa dos R$ 5, tá? Então, só para falar sobre o dólar agora, beleza? Bom, vou falar somente sobre algumas ações, né? Então, vou falar aqui sobre Gol. A Gol que está apanhando aí. Eita, papai, volta lá para Gol. A Gol que está apanhando aí por essas questões da dívida lá, né, da recuperação judicial, enfim, uma série de situações que estão afetando a Gol lá fora, né? Então a Gol acabou caindo aí seus 2,17%, bateu aí nessa linha de suporte aqui nos 4,70, basicamente, perdendo essa região, pode vir fazer novas mínimas, aí vai buscar aqui os 5,28, né, os 5,30, beleza? MRV acabou subindo 1,8%, isso muito pela mudança, né? A galera na expectativa da mudança do guidance, né, da MRV. Só que a informação foi negada pela empresa, né, logo no início ali da noite. Agora a gente vai ver para onde vai caminhar a ação. Ou seja, subiu no boato, pode vir cair no fato, tá? Bom, deixa eu ver se eu tô aqui já com a agenda do dia. Gosto mais dessa agendinha aqui. Beleza? A agenda do dia hoje, né? Traz provável reunião entre o ministro da Fazenda, Haddad, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele já conversou com o Pacheco para tratar dessa desoneração da folha, tá? Isso precisa ser resolvido para a questão do nosso orçamento aqui de 2024, certo?
Nós temos a Christine Lagarde, que vai participar de um painel no Fórum Econômico, né? O BCE informa hoje a ata da última reunião. E nós temos também os dados de auxílio-desemprego, tá? E a permissão para novas obras lá nos Estados Unidos, que é a parte de construção de novas casas, tá? E o presidente do Fed de Atlanta, né, o Rafael Bosco, participa de 2 eventos, beleza? Vamos entender ali o que o Bosco vai falar. Ontem nós tivemos Fed Boys que não mencionaram sobre política monetária. Na França, isso aqui a gente já conversou hoje. Boy publica relatórios trimestrais sobre passivos bancários. Essa aqui também pode vir a gerar problema, caso venha ter problema, tá? Então, quando se trata de banco no mundo, isso é muito preocupante. A OCDE, a taxa de desemprego na França, beleza. Presidente aqui, tá? Construção de moradia, permissão para novas obras, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Mercado de imobiliário. Pedidos iniciais de seguro-desemprego, a gente teve ontem o livro Bege mencionando sobre a força de trabalho norte-americano, tá? Então, mercado de trabalho é um dos pontos que a gente precisa olhar, porque o Fed entra, toma isso aqui, né? Os dados do mercado de trabalho como parâmetro também para a redução da taxa de juros, beleza? Christine Lagarde vai falar no fórum, né? Meio-dia e 15 aqui do Brasil. Nós temos aqui estoque de petróleo, isso aqui não muda nada. E o Bosque vai falar, né, 1h30 da tarde, né, no evento de Atlanta Business, né? Então, pode ser que ele venha a ser questionado sobre política monetária. Vamos ver se ele fala ou não alguma coisa. Beleza? Tem a Davos ainda continua rolando. Muitas coisas estão acontecendo, tá? Um dos pontos é se o Brasil vai aproveitar ou não o nearshoring. Certo? Bom, muita atenção para o capital de vocês, muita responsabilidade. Essa queda na bolsa é natural e abre oportunidade para novas entradas, tá? Abre oportunidade para novas entradas. Então não deixem de conversar com os assessores de investimentos de vocês, tá? Não deixem de olhar a diversificação também para vocês poderem também tirar o risco, tá? Diminuir o risco da carteira, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais giros de mercado. Valeu!